Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é quarta-feira, 25 de junho de 2025, falo com vocês ao vivo direto aqui da Olambra, da Feira da Olambra, a Hortitec, a feira voltada para a produção de hortaliças, flores e frutas. É uma produção de pequenos produtores, produtores familiares, mas de altíssima tecnologia, e uma produção que abrange de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. É a produção básica de alimentos do nosso povo. Os produtores de hortaliças estão aqui na Olambra, na Feira da Hortitec, atrás de novas tecnologias. Tem coisas fascinantes que vão chegar na mesa do nosso consumidor. Então, hoje, o Tempo e Dinheiro, ao vivo, direto da Hortitec, desta quarta-feira, que está um sol maravilhoso. Estou no meio de flores aqui, mas não posso mostrar para vocês, porque senão a luz impede a nossa transmissão. Arrumei um cantinho aqui na Hortitec, porque lá dentro, nos pavilhões, lotado, ônibus de vários pontos do país, né, muito burburinho, som alto. Então, estou aqui no cantinho da Hortitec fazendo essa transmissão ao vivo para vocês, com destaque onde? No frio. No frio que foi forte, sim, mas não foi nada daquilo que se temia. Muito frio no Paraná, mas muito frio novamente lá na Serra Catarinense, onde está o Ronaldo Coutinho. Mas, vamos dizer assim, na área da cafeicultura, só as baixadas pegaram geadas. Minas Gerais, então, teve um pouco foi afetado, enfim, por geadas nas baixadas. O oeste de São Paulo sofreu muito gelado o dia no oeste de São Paulo, Mato Grosso do Sul. Mas, enfim, o sol aqueceu, a quarta-feira está indo e maravilhosa. Agora a gente precisa saber dos próximos dias. O Ronaldo Coutinho disse que na virada da semana teremos mais uma frente fria, uma massa de ar gelado chegando e cobrindo principalmente o centro-sul do nosso país. Para falar de tempo, olha a imagem que vai ficar na memória de todos, com uma imagem do frio desta madrugada, Clevelândia, Santa Catarina, onde a água congelou do bebedouro. Ela desceu um filete de gelo, mostrando como estava frio, como foi frio essa madrugada lá no oeste de Santa Catarina, lá em Clevelândia. Mas na Serra do Rastro, lá em Santa Catarina, que foi uma coisa impressionante. Veja a manchete: o paredão da Serra do Rastro congelou nesta manhã. É o destaque que está chamando a atenção de todo o país, né? Tamanha intensidade do frio. Só que agora o sol está chegando, está voltando a preocupação com outro problema, as inundações. Informações dando conta que as enchentes que se abateram, as chuvaradas que se abateram no interior do Rio Grande do Sul, as águas agora estão chegando na capital gaúcha, em Porto Alegre. Veja a manchete: o Rio Guaíba está novamente cheio, prontinho para inundar. Essas imagens são das proximidades do Guaíba, na usina do gasômetro, lá em Porto Alegre. A cota máxima de 3,60 está quase para ser ultrapassada. Nesse instante, as águas estão na máxima de 3,43. Se passar de 3,60, mais uma vez, Porto Alegre vai ser inundada pelas chuvas que aconteceram 2 dias atrás, lá no interior do Rio Grande do Sul, principalmente na região de Santa Maria. São os fatos de hoje aqui do Tempo e Dinheiro. Vamos ao tempo em São Paulo com Sérgio Braga. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Aquele frio da madrugada agora ficou para trás e aquela massa de ar
polar que se abateu, boa parte do país está indo embora. Nesse momento aqui, sol 17 graus, depois uma madrugada que bateu em torno de 2 graus em algumas regiões, 6 graus a média aqui na zona sul de São Paulo, na capital paulista. Agora 17 graus, ou seja, está começando a aquecer um pouquinho mais, deve chegar, pelo menos ao que tudo indica, aos 20 graus. Esse é, inclusive, o destaque do jornal Folha de São Paulo, mostrando que depois, né, da possibilidade que teve realmente um recorde de frio para esse mês de junho, nós temos uma temperatura que pode subir até 20 graus e amanhã sim vai ser um dia mais quente do que hoje. Nesse momento o sol bem a pino, por dizer assim, e a temperatura está bem agradável também aqui na capital paulista, João Batista. Muito bem, e você tem o destaque da política para você nos passar. Hoje é o dia de derrubar o imposto do Lula? Pelo menos essa é a expectativa de que a Câmara aprovou o projeto de urgência e hoje está avaliando, inclusive, o projeto que cancela, né, o decreto do governo que elevou o IOF. Né? Quem fala isso aí é o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Vamos ver se realmente isso vai acontecer, porque a pressão do governo sobre os deputados, com liberação de emendas, enfim, está sendo muito grande. E se o IOF vai permanecer ou não, a votação acontece hoje, João Batista. Mas a população está muito bem informada, nós estamos atentos, a internet está aí trazendo as informações com muita rapidez e uma coisa muito clara para a população. Duas coisas a população não aceita, inflação e aumento de impostos. Então, muitos atentos hoje a esse dia onde as decisões estarão lá no Congresso Brasileiro em Brasília e o Sérgio Braga atento. Muito bem, isso posto, para encerrar nossa abertura, vamos à nossa imagem tradicional da nossa bandeira, a imagem da bandeira mais bonita do mundo, que traz consigo a mensagem de esperança e certeza de todos nós, baseados no trabalho dos produtores rurais, de que o Brasil vencerá, apesar de tudo e de todos, nós vamos em frente. O Brasil vencerá, Gleidson Ricardo. Então vamos em frente com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro, quarta-feira, 25 de junho de 2025. O sol está aquecendo, estamos muito felizes aqui na Alhambra, na Feira da Alhambra, a Feira de Tecnologia, a Hortitec. E imediatamente já vamos aos destaques dos especialistas do Tempo e Dinheiro, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Paraná amanheceu branco, João Batista, e geada, pegou geada em tudo que é lugar aí. Aparentemente ainda não tem indicativos de perdas, mas perdas localizadas sempre acontecem. Não deve ter grandes volumes, mas tem perda no milho. Alguns pontos tem perdas. Também ali no Mato Grosso do Sul o pessoal está comentando em alguma perda por ali. Eu acho que a perda maior é trigo, lavouras de trigo afetadas, que elas geadas aí, principalmente no norte, noroeste e oeste do Paraná. Mas vamos lá, Mercadão de Chicago aí continua leve pressão de baixa, clima nos Estados Unidos segue favorável, e aqui no Brasil prêmios fortes vão segurando as posições, mercado de Porto aí com pouca novidade hoje, mas os produtores começaram a vender para fazer caixa, pagar contas de final de junho, alguns estão vendendo e aplicando no mercado financeiro, e tem aqueles que estão se protegendo com opção de alta aí, e não segurando soja, não acreditando que o mercado vai reagir, mas já vamos comentar a situação aí desse Mercadão de Chicago aí que está na calmaria. Até daqui a pouco. Destaque foi o forte frio que fez, pegou áreas de café, geadas intensas e chegou a 10 abaixo de zero em Santa Catarina. Detalhes da previsão. A última semana praticamente de negócios no mercado do boi gordo, a gente vai destacar na sequência, mas antes, aquele giro de informações com a Bolsa de Chicago, está toda ela no negativo nesse momento. A soja segue a $10, 33,50, com uma queda de 1,29%. Milho, $4 mais 10,60, 1,30 de queda. Trigo negociado com queda de 1,16% a $5, 28,80. Olha a pressão sobre o café. Café arábica em Nova York nesse momento segue a 303,98, enquanto que o café robusta também
a 3.530 dólares, recua nas negociações em Londres. Açúcar a 15,89, sobe 0,76%. Algodão 68,41, alta de 0,91%. Petróleo sobe 1,57% a 65 dólares e 38. Ouro a 3.338 dólares e 70 por onça Troy, sobe 0,15%. Quanto ao mercado, mais uma vez, o mercado cambial está aí, R$ 5,55 mais 15, alta para o dólar, 0,74% nesse momento. E o índice Bovespa, será que vai bater novas máximas? Não, hoje recua a queda de 1,13% a 135.621 pontos. Portanto, dólar sobe, índice Bovespa cai, confirmando mais uma vez a soja na Bolsa de Chicago, negociações em queda. O julho, que aparece ainda na tela, 10 dólares 33,88, queda de 1,25%. E o café em Nova York, pressionado ainda pelos fundos, 2,22% a 304,42, ignorando principalmente o clima. Quanto ao mercado do boi gordo, negociações lá na B3, em queda, todas as posições, 316,55 por arroba, vale o vencimento futuro junho, 0,14 de queda, julho a R$ 321 por arroba, 0,59 de queda, agosto 326,70, 0,27 de queda, o setembro 329,50, 0,48 de queda. Bom, a apuração feita pela Scott Consultoria hoje, São Paulo, Barreto, Araçatuba 310,50 por arroba prazo, Espírito Santo 285,50, Rio de Janeiro R$ 300,50, Minas Gerais ao norte 285,50. Daqui a pouco mais detalhes sobre o mercado de pecuária. Tem a participação direta do CPE com o Thiago Bernardino e Isabela Camargo conosco também, comentando as informações do mercado do boi gordo nesta quarta-feira, João Batista. É o momento da gente chamar a atenção dos nossos telespectadores para entrar no Clube do Tempo e Dinheiro, que está com informações em tempo real. Se você entrar, por exemplo, na editoria do clima, são 15 editorias. Tem uma editoria só voltado para o clima. Vocês vão ver que desde madrugada, desde ontem à noite, nós estamos levando informações online, em tempo real, do que está acontecendo no clima. Como é que está a temperatura em várias regiões do país, com imagens, com informações dos próprios produtores, na editoria do clima. Como é que você faz para entrar? Seja assinante do clube. Você tem 7 dias grátis para experimentar. Então está aí o telefone para você acionar o seu, através do seu WhatsApp. Mande uma mensagem. A dona Leia da Luz vai colocar você para ser o assinante, o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Olha o telefone para você mandar a mensagem no seu WhatsApp. 199-9813-2915. 199-9813-2915. Repetindo, é um agrupamento, né? É um clube formado por 15 editorias de informação. Então tem um grupo de política, tem um grupo de economia, um grupo de arroz e feijão, um grupo de soja, milho e trigo, política, como eu disse, clima, sustentabilidade. Então tudo isso para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E ainda de sobra, você tem acesso gratuito no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, onde tem os números, as cotações, as últimas cotações de pecuária por parte da Scott Consultoria e do CPEA. Tudo isso com exclusividade para você se transformar no nosso assinante e apoiar o Tempo e Dinheiro. Assine o Tempo e Dinheiro, assine o Clube do Tempo e Dinheiro e vamos em frente. Muito bem, agora eu vou para o giro das manchetes do agro desta quarta-feira, com base nas manchetes do Notícias Agrícolas. Sérgio Braga. Gripe aviária. 17 países retiram restrições de exportação à carne de aves brasileiras. A informação foi confirmada nesta terça-feira pelo Ministério da Agricultura. Café CPEA, com queda de mais de 15% no mês, Arábica volta a operar abaixo de R$ 2.000 a saca. Algodão CPEA, indicador cai para níveis de março de 2025. Arroz, demandas interna e externa limitam recuos de preços no mercado nacional. Melão CPEA, mesmo diante de vendas enfraquecidas, preços do amarelo sobem no atacado.
E também com o Sérgio Braga, os principais destaques da política e da economia do mundo e do Brasil. Sérgio Braga. A Folha de São Paulo destaca a reportagem do The New York Times. Ataque dos Estados Unidos deve atrasar plano nuclear do Irã em só alguns meses, diz um relatório. Do Estadão, Parlamento do Irã vota para suspender cooperação com a IA, Agência Internacional de Energia Atômica, e diz que credibilidade do país foi colocada em jogo. Jornal o Globo. Câmara vota nesta quarta-feira projeto que cancela decreto do governo que elevou o IOF. Gazeta do Povo. Senado deve aprovar sem mudanças projeto da Câmara que cria mais 18 cadeiras de deputados que passam de 513 para 531 cadeiras. Do Estadão. Governo Lula criou 273 cargos políticos em estatais com descumprimento de decisões judiciais e salários acima da média do mercado. Da Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo. INSS diz que 80% dos descontos questionados foram autorizados. Do UOL. Comissão da Câmara pede que Lula seja investigado por fraudes no INSS. Da Folha de São Paulo, preço da gasolina sobe nos postos, apesar da redução do valor promovida pela Petrobras no início do mês. E ainda sobre a pesquisa de intenção de voto à presidência do Metrópolis, Paraná Pesquisas, Lula perderia para Bolsonaro no primeiro e segundo turnos para a presidência da República. Essa manchete, claro, mostra que Lula está colhendo aquilo que ele plantou, né? A indisposição da maioria da população brasileira. Os números vão aparecendo momento a momento. Agora, além disso, uma das causas principais dessa animosidade, desse antagonismo do povo para com esse governo que aí está, é a questão do INSS. É básico, é fantástico o que está acontecendo. Olha a manchete da Folha, estão tentando explicar, tentando dizer que aquele roubo não aconteceu. Preste atenção. Manchete a manchete, Exato. dia a dia, eles vão querendo mostrar que os questionamentos não são comprovados, que, enfim, a culpa é do aposentado, a culpa é do povo brasileiro. Realmente, a culpa é de quem botou esse governo aí no poder. Por isso, nós estamos constantemente dizendo que a gente não aprova esse governo, que a gente exige que esse governo seja interrompido legalmente o quanto antes, porque o desastre continua. Para que isso não aconteça, a nossa tese é impeachment de Lula já. Mas como aqui é tempo e dinheiro, vamos saber das notícias do tempo com a narração do Sérgio Braga. O tempo hoje no ar. O destaque, sem dúvida, fica por conta desse frio, recorde em algumas regiões, principalmente no sul do Brasil. Esse frio se estendeu, inclusive, até o estado do Acre. Últimas informações que bateu a temperatura por lá em 5 graus. O IG fala sobre a previsão do tempo, inclusive na manchete. Esse recorde de frio chegou ao país essa semana. Os termômetros, sem dúvida nenhuma, baixaram, ficaram negativos em estados como também no Rio de Janeiro e até mesmo aqui de São Paulo. Da revista Isto É, olha só esse destaque da revista Isto É. A Serra Catarinense tem sensação térmica de 29 graus negativos. O Urupema registrou a menor temperatura do ano no Brasil com -8. Uma coisa, a temperatura marcada no termômetro. Outra é a sensação térmica, que aí diminui bastante por causa dos ventos. Olha só também o Sidney Fuchs, lá de Mamboré, no Paraná, ele mandou exatamente esse vídeo mostrando sobre a queda na temperatura e o frio intenso, o que provocou por lá também. Dá uma olhadinha. Olha a espessura do gelo, quase 1 centímetro de gelo. Esse gelo foi tirado aqui, ó, do barco. E ó, o trigo tá do lado aqui, ó. Será que sobrou trigo? O
Christian Dalzotto, inclusive, registrou lá em Mangueirinha, no sul do Paraná, a temperatura baixou muito, inclusive no solo, menos 2,8 pontos, né? 8 graus, e o solo ficou coberto de gelo. Mas dá uma olhadinha só nessa imagem que ele mandou para a gente sobre a terra e até mesmo um riacho congelado. Dá uma olhadinha nessa imagem de Mangueirinha, no sul do Paraná. Bom dia, João Batista e amigos. Estamos aqui retratando esse magnífico espetáculo da natureza. Olhem só a quantidade de gelo que se formou nesse dia 25 de junho. São 7 horas da manhã e olhem a quantidade de gelo. Fazia muitos anos que a gente não via isso. Ontem teve um acúmulo significativo de gelo, inclusive emendando num dia no outro. E hoje está esse espetáculo aqui. Temperatura na casa de menos 2,8 graus. Há muito tempo a gente não via isso aqui na região sul do Paraná. Isso é um privilégio aqui na região sul, principalmente quem convive e mora, trabalha na agricultura, pela questão sanitária da próxima safra, questão de praga, doença, controle de ervas daninhas. Então, provavelmente teremos uma boa safra de verão pela frente. É um solo congelado, né? Também em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Orivaldo Melo mandou essas imagens para a gente sobre a geada e a temperatura bem próxima, né? Baixo, né? Quase negativa. Dá uma olhadinha nessas imagens de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, do Orivaldo Melo. Ô, seu João Batista, pessoal do Tempo e Dinheiro. Hoje aqui na Dr. Coromel, Fazenda Lontra, próximo de Campo Grande, amanheceu branco, ó. Chiou mesmo. Aumentar nossos custos, né? Tem que tratar mais do gado, não tem jeito. Olha só. E o sol ainda não saiu, hein? Olha só como é que tá branco, ó. Não foi um geadão, mas vai queimar bastante, viu? Barbaridade. Hoje branqueou. Não teve jeito, hoje tem que aguentar. E o Moacir Guarnieri registrou, inclusive, algumas imagens lá em Boa Esperança do Norte. O vídeo, inclusive, mostra a serração em Mato Grosso. Dá uma olhadinha. Bom dia, João Batista. 7 horas da manhã, dia 25 de junho. E aqui tem uma serração tão pesada que chega a estar pingando. Sim, as árvores todas molhadas, a grama. Mas tá um clima bom, tá com 17 para 18 graus, 17 graus. Então deu bastante orvalho e tem uma seração. E tamo aí, daqui a pouco larga a colheita. Em sul de Minas, na região de Furnas, o Carlos Carvalho Costa também fez esse registro, esse vídeo mostrando por lá a condição do clima nesta manhã. Dá uma olhadinha. Não é possível que tudo é geada. Uma geada de hoje não é frio igual antigamente, velho. Não, hein? Tá doendo o pé, ué. Meus dedos do meu pé. Ali, amor. Mas tá doida? Nossa, que imagem mais bonita, Carlos. Bonita, você vai ver bonita mais tarde. Oi? Café queimado. Ai, que imagem mais bonita. Não é bonita mesmo? Sola, né? Vamos aproveitar, saber como é que está o clima nesse momento. Vamos à tela em tempo real, mapa do NOAA, mostrar exatamente a chuva que já se espalhou, continua concentrada na região norte, mas tem algumas faixas de muita umidade, principalmente no litoral sul da Bahia e também parte do Espírito Santo nesse momento, e alguns pontos ainda no Nordeste, na faixa leste do Nordeste. Chuva concentrada, mas boa parte do país com tempo firme nesse momento. Agora, vamos saber como é que estão as condições para os próximos 7 dias, pelo mapa também, pelo satélite Cosmos. Vamos lá. Bom, vamos à previsão de amanhã, quinta-feira, dia 26, até o próximo dia 2, quarta-feira, com o Brasil Central. Nesta quinta-feira, com chuvas
concentradas na região norte, faixa norte ou leste do Nordeste. Voltam as chuvas pesadas na sexta-feira para o sul do Brasil, principalmente o estado de Santa Catarina, Paraná, norte do Rio Grande do Sul e também estado do Mato Grosso do Sul, sul do estado de São Paulo e litoral com muita chuva nesse período. A partir do dia 28, sábado, a chuva volta com muito peso. Domingo também no estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, concentrada no Uruguai, e o Brasil Central continua com tempo firme a partir da próxima segunda-feira, assim como parte da região Nordeste, com exceção a faixa leste e também o norte do Brasil. A partir da próxima terça-feira, a chuva volta com uma nova frente fria, aos poucos, a partir do próximo dia 1º, e fica concentrada, não tão pesada, mas com boas precipitações no sul do Brasil, principalmente sobre o estado do Rio Grande do Sul, também de Santa Catarina e parte do estado do Paraná. Brasil Central continua com tempo firme e seco. Então, agora vamos à Serra Catarinense, vamos às informações direto, comentário do Ronaldo Coutinho, da Climaterra. Vamos lá? Boa tarde. Tivemos 10 graus negativos aqui em Bom Jardim, 8,4 negativo em Urubici, 8,1 negativo em São Joaquim e, deixa eu ver, foram as que ficaram abaixo de zero. Dá para dizer que 70%, 80% de Santa Catarina ficou entre 0 e 5 abaixo de zero. Florianópolis chegou a 0,8 positivo com geada. Deu geada na área do Café, lá no sul de Minas, teve locais ali com temperatura negativa. Algum prejuízo deu por lá. São Paulo deu temperatura negativa na Zona Sul, teve acho que quase 1 grau negativo. Geada em várias áreas entre o Mato Grosso, São Paulo, sul de Minas, Serra do Rio e aqui no sul do Brasil, aqui de forma generalizada. Aqui, ó, o dia 25 de junho até dia 29, ou dia 25 de junho até o dia 9 de julho, ou seja, aqui 5 dias, aqui 15 dias. Nos próximos 5 dias vamos ter um evento forte de chuva de novo. Hoje, tempo bom, começa a nublar, começa a vir chuva à noite e amanhã tem chuva de novo, que é essa chuva aqui que está acumulada aqui no sul do Brasil. Nós teremos o que aqui, ó? Uma boa chuva em toda aqui no sul, no centro-norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Quando é que vem essa chuva? Uma parte vem agora, nessa quinta-feira, dá uma trégua na sexta, Paraná nem tanto, e volta a chover com gosto ali no sábado e domingo. Então esse fim de semana fica mais instável de novo aqui no sul. Isso pode atrapalhar um pouco aqui em Porto Alegre. Alguma chuvinha aqui no sul de São Paulo, provavelmente domingo para segunda. Aqui no Mato Grosso do Sul também, provavelmente domingo para segunda. E nas outras áreas do país, ficou o ritmo normal. Alguma chuva aqui no leste do Nordeste e ao norte da Amazônia. E aqui, ó, do dia 25 ao dia 9 de julho, os próximos 15 dias, chove bem aqui no norte do Brasil, um pouquinho em Rondônia, pouca coisa aqui no Mato Grosso, aumenta a chuva aqui no Mato Grosso Sul, na parte sul. No sul aumenta um pouco. Boa parte dessa chuva dos 15 dias vai acontecer agora, até o final de junho e comecinho de julho. Depois do dia 2, 3 de julho para frente, vai ficar mais seco aqui no sul. Chove um pouco no litoral de São Paulo, no Rio, e aumenta a chuva aqui, ó, no leste do Nordeste, o que é bem-vindo. Nessa grande área aqui central do país, segue o ritmo normal, que é de tempo seco. No dia 25 ao dia 9, os próximos 15 dias, fica acima do normal aqui no sul, mas boa parte dessa anomalia positiva é quando? É agora, do dia 25 até o dia 1, 2 de julho. O normal aqui é pouco ou nenhuma chuva, está seguindo o ritmo, aqui um pouquinho acima, e aqui no Nordeste uma boa notícia, ó, acima do normal nessa área do Nordeste, pegando aqui a Cealba, Pernambuco, aqui essa parte norte do Nordeste, o que é uma excelente notícia. Em termos de temperatura, nós temos o quê? De novo, até o dia 1º de julho. Nós temos ainda abaixo do normal aqui. Vai começar a perder força, mas ainda vamos ter aí uma temperatura bastante, vamos dizer assim, baixa na próxima madrugada, onde nós teremos aí condições de tempo, no geral, com frio, mas de maneira geral, no sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, o frio perde intensidade agora nessa quinta, sexta e fim de semana, mas já está vindo outra massa de ar frio que deve chegar domingo, segunda, com frio mais forte, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná. Essa outra massa de ar frio, por enquanto,
ela fica de maneira mais intensa, ela fica mais restrita da metade do Paraná para baixo. Vai esfriar no Mato Grosso do Sul? Vai esfriar em São Paulo semana que vem? Vai, mas a princípio sem tanto problema como essa que nós temos agora, que provocou temperaturas baixas. Chegou a quase 8 negativo ali em General Carneiro, 10 negativos aqui em Bom Jardim, e eu acho que 5 ou 6 negativos ali na região de Ausentes, no Rio Grande do Sul. E chegou a dar 0,8 em Floripa, algo assim raro de acontecer. Em Curitiba, nos arredores da cidade, chegou a 3 graus abaixo de zero. Tivemos negativo em Criciúma, com geada, tivemos próximo de zero perto de Joinville, tivemos perto de zero em Blumenau, cidades aparentemente quentes. E deu geada no milho safrinha, no Mato Grosso do Sul. São Paulo também teve geada, deu geada na área do café. Os danos vai se saber agora no final do dia. Então, essa foi a primeira assim, onda de frio mais intensa desse inverno que começou ali na metade de maio. Estamos agora no auge do inverno. Acompanhe aqui o nosso canal, não deixe de assinar, Tempo e Dinheiro também, e se inscrever. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Bom, mas de forma geral, pelo que o Coutinho narrou, pelas informações que nós estamos recebendo aqui no Tempo e Dinheiro, nós passamos ilesos dessa, né? Veio a massa de ar frio, foi muito frio, mas a agricultura sobreviveu. Como disse o Coutinho, os dados de queimas, de perdas, tanto na safrinha de milho quanto no café, nós vamos saber ao longo do dia, também na cana, nas pastagens, mas de forma geral, pelos relatos que nós estamos recebendo, passamos ileso desta. Vem a próxima da semana que vem, mas também aparentemente não é com tamanha intensidade quanto essa que veio. Enfim, estamos muito bem em termos de agricultura. De forma geral, inclusive, os agricultores agradecem essa massa de ar frio que está eliminando as pragas das pastagens. A cigarrinha, a temida cigarrinha, né, foi dizimada pelas geadas. Mas a agricultura sobreviveu, isso é uma excelente notícia. Outra excelente notícia é que essas informações do Coutinho têm o oferecimento da Lotus Biosoluções, que está aqui presente na Hortitec, de onde eu estou falando ao vivo com vocês, aqui na Olambra. A feira da Olambra, a feira do HF, a Hortitec, está recebendo uma visão toda especial do Altamiro Gomes, o presidente da Lotus, que tem um produto transformador da agricultura, eu diria revolucionário, um ativador de solo que faz com que o CTC do solo seja ativado. Todos sabem que o agricultor usa produtos químicos para alimentar as plantas e esses produtos demoram para chegar até a boca das plantas. Aí está entrando a Lotus com suas soluções biológicas para ativar essa alimentação. Veja as explicações pelo próprio Altamiro Gomes da Lotus. Veja aí. A Feira Hortitec oferece várias oportunidades a gente conhecer, ter conhecimento, ter informação, disso que se trata. E aqui para o segmento de hortaliças está chegando a revolução da Lotus Biosoluções. A Lotus é um ativador de solo, é um transformador de solo, isso que é a grande palavra, porque os produtos da Lotus pegam a eficiência dos químicos e transformam em orgânico. Para explicar isso para a gente, está aqui o Altamiro Gomes, aqui na Hortitec, que veio trazer o seu produto para revolucionar também o HF, Altamiro. Bom dia, João Batista. Prazer em estar com você aqui e estar na Hortitec pela primeira vez, né? Estamos aqui trazendo uma nova tecnologia, com encontro a alguns produtores, não estamos ainda expondo aqui, mas fazendo visita a alguns agricultores com as nossas tecnologias, onde o nosso fertilizante orgânico, ele funciona como um complexador de nutrientes e disponibilizador desse nutriente na solução de solo ou, no caso da cultura e hidroponia, para complexar esses nutrientes e ficar disponível na solução de solo para a planta aproveitar melhor esse nutriente que é usado pelo produtor. Então, traduzindo, ele é um transformador, porque quando o produtor põe os fertilizantes químicos no solo, esse fertilizante químico para ser aproveitado demora muito, e você está entrando com a Lotus bem na hora de juntar essas duas propriedades. Isso, o efeito é imediato. Como o produto ele tem um poder complexante, e ele é líquido, quando ele se junta com o material químico, ele transforma o químico em orgânico e fica na solução do solo disponível na forma orgânica para a planta absorver esse nutriente via raiz e também via folha, né? Muito bem. Produtos. Essa é a novidade que o Altamiro da Lotus está nos trazendo. Então aqui na Hortitec, a partir de agora, o HF vai ser beneficiado também por esse produto revolucionário da Lotus. E vamos em frente, Altamiro. Vamos em frente, o Brasil nos espera. E vamos lá, viva o Brasil. Viva o Brasil.
Muito bem. Produtos novos, novas tecnologias, né? Produtos complexantes, ou seja, vamos ativar o solo para que as plantas se alimentem rapidamente e tenhamos mais produção de alimentos. Eu vou para o rápido intervalo, daqui a pouco ele, o Vlamir Brandalize, trazendo as informações de soja, milho e trigo para a sua informação. É um instante só e vamos em frente. Agora o Tempo e Dinheiro está em mais uma TV aberta para todo o continente. Estamos no canal 31 da C3, parabólica digital, satélite B1, aberta para todo o continente. Assista o Tempo e Dinheiro no canal 31 da C3, antiga Climatempo, para que você, o senhor e a senhora, sejam os produtores rurais, mas bem informados do nosso Brasil. Tempo e Dinheiro, agora na C3, canal 31, parabólica digital, aberta para toda a abrangência do nosso continente. E vamos em frente. Você também é daqueles que o dia só começa depois de um cafezinho? Eu adoro e sei que esse sabor irresistível começa lá no campo. É por isso que a LS Tractor, a marca favorita dos cafeicultores, desenvolveu o MT-7, um trator forte e de dimensões reduzidas que melhora ainda mais o trabalho de quem dá um show todos os dias na mesa dos brasileiros. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. O fertilizante Premium SH24 é produzido com a turfa brasileira estabilizada, extraída das áreas úmidas aqui do sul. Isso garante alta solubilidade dos compostos orgânicos, carga negativa intensa que aumenta a CTC do solo, complexação de macros e micronutrientes, aumentando sua disponibilidade para as raízes e folhas, melhorando a estrutura do solo, retenção de água e enraizamento. Diante da instabilidade no fornecimento de fertilizantes e da necessidade de retorno sobre cada real investido, o Lotus Premium SH24 é a escolha técnica para a sua lavoura mais produtiva e resiliente. Ciência agronômica moderna enraizada na agronomia clássica. Fale com a nossa equipe técnica e transforme a sua lavoura, aquilo que você já tem investido no teu solo, em resultados. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Muito bem, de volta com vocês, com o Tempo e Dinheiro desta quarta-feira, 25 de junho de 2025, para o mercado de grãos, né? Nós estamos olhando os preços da soja que estão recuando, ou seja, a condição, obviamente, a conclusão óbvia que a condição da lavoura norte-americana está indo muito bem, os preços estão recuando. Daqui a pouco o Vlamir vai explicar, mas antes o Sérgio Braga vai passar as cotações para nós. Como é que estão os preços, Sérgio? Do lado negativo, viu, João? Inclusive, desde a abertura das negociações, durante a madrugada, já veio assim. Nesse momento, a Bolsa de Chicago tem negociações com a soja no vencimento de julho, demais posições também. Do lado negativo, recua 1,30% a 10 dólares 33,38. Demais posições, vamos acompanhar na tela, Gleidson. Está aí o julho, 10 dólares 33,25, 13,50, 13,5 de queda. O agosto a 10 dólares e 38, 12,25 de queda. Setembro, 10 dólares, 19,50, recua 11 cents. E o novembro, 10 dólares, 26,25, 10,75 de queda. Lá na P3, só para ter uma ideia, seguindo em linha, negócios com a soja, base Porto de Paranaguá, saca para julho a 22,81, 1,26 de queda, agosto 22,91, 1,80 de queda, e o setembro 22 dólares e 50 saca, 1,14%. Soja pressionada, João Batista.
Soja pressionada, preçozinho no vermelho e a explicação vem pelo Vlamir Brandalize. Então vamos às notícias da soja com o Vlamir Brandalize. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Dom Vlamir Brandalize, muito boa tarde. Os preços estão no vermelho, Vlamir. João Batista, os preços estão no vermelho, a guerra acabou, a guerra de 12 dias. Hoje o petróleo em leve alta não está influenciando mais as commodities agrícolas. O que temos hoje, João? Condição de safra americana boa, chovendo em partes dos estados importantes americanos, então safra americana andando bem. Dólar em alta no Brasil, acima de 0,5 ponto de alta hoje, ele também influenciando no mercado de Chicago. Os operadores de Chicago continuam sentindo a falta da China comprando lá e automaticamente estão testando o lado de baixo, João. Então é isso que está acontecendo em Chicago. O mercado segue com suporte muito forte no $10 aí para todos os meses, mas ele perdeu 10,20 ali no setembro e agora ficou com suporte 10,10. Então ainda está com uma janela importante. A posição julho 26 continua ali perto de 10,70. Posição boa, que nem a gente já tinha comentado antes, né? Quem se posicionou lá acima chegou até 11,12, 11,14, né? Julho 26. Mas a janela hoje, João, se a gente olhar Chicago, em função de boas condições de safra americana, dólar se valorizando um pouco do Brasil, hoje a base de suporte é $10 e a resistência muito forte é 11, né? Então está dentro dessa janela. A maioria dos meses vai trabalhar entre 10,20 e 10,70. É mais ou menos essa operação que o mercado está fazendo em Chicago, agora sem influências do ouro negro, sem influências dos demais produtos, só já navegando aí com pernas próprias, João. E a conclusão, então, é que a safra americana vem vindo muito bem, porque os preços estão no vermelho, não tem influência externa. Então, como você disse, nós vamos ter que trabalhar, os produtores vão ter que trabalhar na base de Chicago a 10,20, né? Em torno disso, né? O curto prazo sim, João, curto prazo sim. Só que tem uma coisa que o mercado de Chicago hoje ainda não avaliou, João, a questão do aumento do uso do biodiesel no Brasil, que vai do B14 para B15, que foi aprovado agora de manhã. Então isso no ano, isso equivale a 600 milhões de litros de biodiesel a mais. Então isso dá umas 600 mil toneladas de óleo de soja a mais. Então isso é uma demanda mundial importante. Aparentemente o mercado de Chicago não olhou isso ainda, né? Mas é um fator que tem que ser olhado, porque isso é aumento de demanda, é um aumento de demanda importante de óleo de soja para a produção do biodiesel e provavelmente vai trazer um apelo de consumo geral de grãos maior, né? Porque para a gente produzir 600 mil toneladas de óleo de soja, precisa aí umas 3,5 milhões de toneladas de soja em grão. E é isso que o mercado já tem que ver, né? Que vai esmagar mais soja no Brasil ou vai exportar menos óleo, o que vem pela frente. Então esse é um fator positivo que a gente teria hoje, mas até agora não está influenciando em nada em Chicago. O pessoal não olhou isso. Mas você vê, né? 3,5 milhões de toneladas de soja é um montão. Mas para a nossa condição aí de 160 milhões, é nada, né? Então não vai alterar o mercado, vai dar um alívio, vai segurar, evitar que haja um desabamento nos preços, vamos dizer assim, mas também não vai ser o estouro da boiada, né, Vlamir? Não, ele serve como suporte contra quedas maiores, né? Não é que ele vai dizer assim que vai dar uma puxada, não serve para alavancar efetivamente cotações aí, para dar pulo para cima. Ele serve apenas para segurar, tentar segurar a soja acima de $10, né, João? Em princípio, ele está tentando segurar a soja acima de $10 e esse uso maior de biodiesel no Brasil provavelmente vai servir para isso. Tá, e a consequência para o Brasil é de que o brasileiro vai trabalhar com a saca base Porto por volta de R$130, R$135. Perto de 140, né, João, as cotações, mais ou menos. Tanto a safra agora como provavelmente a safra futura, né? Então, perto de 135 a 145, se a gente olhar uma janela de operação, que seria a mais lógica, né? 135 de fundo de base e 145 seria uma posição com necessidade de ter dólar um pouco mais valorizado, Chicago um pouquinho melhor do que está,
dentro dessa janela que a gente pode esperar e é dentro desse nível aí que o mercado está trabalhando hoje também. Ele está perto de 140 no geral as posições. Os prêmios dos portos já estão disponíveis lá no nosso clube. O assinante do clube pode entrar e que vai ter esse privilégio, essa informação exclusiva da Brandalize Consulting para nós lá dentro do clube. O telefone está aí na sua tela para você entrar, vai experimentar 7 dias grátis, ver os prêmios e antes de fazer qualquer tipo de despesa de negócios, veja os prêmios e veja as informações lá dentro do clube. Em resumo, Vlamir, a oferta está dada. Se houver alguma alteração, é na demanda. Como também na demanda, graças a Deus, também os conflitos estão sendo solucionados, resta só o câmbio que é proveniente das alterações políticas aqui dentro do nosso país. Então agora é olho no câmbio, Vlamir. Tem que olhar no câmbio, né? Porque, João, a questão, eu estava conversando pela manhã com o pessoal de operação de Chicago, eles não estão vendo problema pela frente na safra americana, então dá para dizer que a safra é normal. Então, por lá, pouca coisa vai influenciar. E aí o câmbio sim, né? O câmbio, ele influencia para nós aí, principalmente porque o governo está com dificuldade de administrar o caixa, né, João? Ontem ele deu uma patada no agro, né, que ele tirou um montão de dinheiro aí, ele segurou aí recursos importantes que seriam usados para subvenção de seguro, então ele está prejudicando. Hoje ele trouxe uma medida boa, que é aumento da mistura do etanol e do biodiesel, uma notícia boa para o agro. Mas ontem ele tirou dinheiro do agro, então um dia dá um tapa, no outro dia sopra e assim toca o governo. Pelo menos esse ano a primeira notícia boa é esse aumento do biodiesel e do etanol. Bom, então 2 recomendações aos produtores, né? Ouvindo o Vlamir, né? Entre no clube antes de você fazer negócios, né? Confira os preços e daqui a pouco preste atenção na entrevista que nós vamos fazer com o Vitor Caso, daquela proposta dele de fazer o acompanhamento para você comprar e vender na hora certa. Então aqui o Tempo e Dinheiro está cumprindo a sua parte da informação e também da orientação aos produtores. Então, antes de fazer negócios, consulte e também ligue para o nosso assessor de investimento, é de graça, para você saber o prêmio de você operar com opções na Bolsa. Quanto custa uma operação na Bolsa, tanto de trava quanto de participação de alta? 19971108610 é o telefone para você ligar lá na G-Trade, que é parceiro do Tempo e Dinheiro, para você saber o custo da operação. Quanto custa o prêmio? Liga para o Fernando Sofiati nesse telefone aí. Mande uma mensagem para o Fernando. Quero saber quanto custa o prêmio de operação, tanto de participação de alta quanto de travas contra baixa. 19971108610. Vlamir Brandalize, vamos encerrar então a análise da soja desta quarta-feira. O que você tem a dizer aos produtores? Olha, João Batista, eu tenho visto muitos produtores nos apontando aí, até clientes nossos aqui do escritório, que estão fazendo o quê, João? Eles estão vendo que a soja está patinando já há muitas semanas, aí nos níveis muito parecidos, sem grandes mudanças. Eles estão começando a vender essa soja, fazer caixa, comprar posições de alta aí na Bolsa, e muitos estão vendendo e aplicando no mercado financeiro para aproveitar os juros altos que estamos aí trabalhando, porque no mercado de banco aí o pessoal está conseguindo quase R$3 a mais por mês por saco de soja. E se a gente pensar isso, ficar 5 meses com o dinheiro aplicado, dá R$15. E isso a soja não mostra que tem fôlego para reagir nesse fôlego. É isso que está acontecendo nesse momento. Alguns vendendo e usando no mercado financeiro aí para trabalhar o dinheiro. Vamos repetir o telefone do nosso operador, nosso assessor de investimento lá na G-Trade, lá em Cascavel. Está à sua disposição para você tirar o custo dessa operação e saber o que o Vlamir está indicando, para você falar com o pessoal da G-Trade e fazer essa operação bancária que está dando mais vantagem, né, do que a própria saca. Né? Então tem assim um ganho a mais na saca de soja fazendo uma operação financeira. Como é que faz isso e quanto custa? Ligue para 19971108610. É de graça, né? Ligar não custa nada. De repente é R$15 por saca durante a safra. Será que a produtividade te dá isso? A operação financeira pode te dar. Então tome essa informação junto o nosso assessor de investimento do Tempo e Dinheiro lá na G-Trade, 19971108610. Vlamir Brandalize, vamos agora para o milho, vamos falar do milho, as consequências da geada no milho, me parece que não foram fortes, nós vamos saber depois, mas antes os preços. O julho, lá em Chicago, do milho, o bushel 4,10,50 no vermelho,
No vermelhão também o agosto a 4,06, o setembro a 4,23 e o novembro a 4,39. Os preços do milho em Chicago no vermelho recuando diante da estabilidade da lavoura americana. Deixa eu ver aqui o preço do milho no Brasil, na B3. O primeiro vencimento, julho, a 64,28, agosto a 63,85, o setembro 67,67 e o novembro 72,49. Levemente no vermelho as posições mais longas, mas a curta e o setembro recuou bem, porque não houve geada, né, Vlamir Brandalize? João, houve geadas, mas nas regiões onde que o milho já está pronto, né? Então, aparentemente a B3 agora que vinha se protegendo 2 pregões de alta em cima do medo da geada causar problema, agora ela, com a geada confirmada já e as regiões que tem milho suscetível não teve geadas importantes, hoje eles estão liquidando e fazendo lucro sobre os ganhos dos dias anteriores, né? Então a B3 está seguindo a lógica de uma grande safra que vem pela frente. A colheita provavelmente na próxima semana em diante vai ganhar ritmo, né? Principalmente o Mato Grosso, que deu uma parada essa semana também por causa das chuvas. Paraná também com a colheita lenta, né? Devido a muita umidade do milho, Mato Grosso do Sul. E agora o mercado da B3 voltou a dar uma acomodada, mas ele está segurando 63, 64 nos curtos. Aí ele até não caiu tanto, João. Ele poderia ter caído mais. Ele não está caindo mais, porque hoje o dólar está em alta, né? Então ele está segurando. Ele poderia estar caindo uns 2% hoje ali na B3 se nós tivéssemos com o dólar aí na neutralidade ou levemente negativo. Ele está segurando um pouquinho, mas é o dólar e Porto, né? O mercado de Porto hoje está pagando um pouquinho melhor que ontem também, mesmo com Chicago em queda justamente por causa do dólar. Bom, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, mas pelas notícias que nós temos, né, as instabilidades estão estáveis, é o que eu posso dizer assim. De modo, né, Vlamir? De modo que a gente pode concluir que os preços do milho é daí para baixo. Agora nas próximas semanas é possível que ele caia mais, sim, por causa que o aumento da safra e a colheita que está atrasada, ela vai trazer muito milho concentrado em julho, João. Então isso é importante aí para o mercado. Vai ter muito milho colhido agora em julho e concentrando a oferta. A boa notícia é que o governo aumentou, né, a mistura do etanol de 27% para 30% na gasolina. Isso vai trazer demanda maior de milho para etanol, demanda maior de cana aí para fazer o etanol. Então isso é uma notícia boa. Dentro das notícias ruins que está tendo, a notícia boa é essa mistura aí. E que deixa o Brasil menos dependente de importação de gasolina, menos dependente de importação de diesel. Ficamos com uma cara melhor lá fora, né, que é um país que usa muito combustível renovável, ou seja, o ambiente melhorou. Ou seja, notícia boa, a primeira notícia boa do governo, provavelmente desse ano, é essa aí. Pois é, então assim, quem acompanha o Tempo e Dinheiro, quem acompanha o Vlamir, já sabe que o preço caiu de 82 para 72. E aí, Sérgio, é com você. Fala, Sérgio, caiu o Joãozinho lá, vamos lá, só para dar uma explicada maior aqui com relação ao etanol. Essa mistura a mais aí provavelmente vai aumentar aí umas 3 milhões de toneladas, talvez mais de milho necessário para fazer o etanol, se for todo ele de etanol de milho. Vai precisar aí umas 20 e poucas milhões de toneladas, talvez a mais de cana para fazer esse etanol adicional. Isso é benéfico para o nosso negócio, né, para o agro, né, a mistura. Além de que agora vai estimular ainda mais o pessoal do sorgo, a usar sorgo aí para etanol. Então, isso é uma notícia muito boa, principalmente ali na Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, que está em construção a indústria de etanol de sorgo, que vai entrar em operação ano que vem, isso é benéfico. Lá em Balsas tem uma indústria de etanol de milho e sorgo também em fase de expansão, ou seja, o ambiente para o sorgo também melhora em demanda em função dessa medida do governo aí, porque traz uma necessidade de alguns bilhões de litros a mais aí de etanol para misturar na gasolina. Notícia boa a gente tem que comemorar, mesmo que seja do governo atual.
Exatamente, são 3% aproximadamente por litro de gasolina, né? Vai passar essa mistura. Agora, do processamento de todo esse milho para o etanol, tem o DDG ainda que vai facilitar muito, né, a suplementação alimentar, né, dos animais, principalmente do gado, né? Isso tem que ser visto também, Brandalize. É isso aí, Sérgio. Você que é da pecuária aí vai ter mais oferta de DDG, né? De DDG do sorgo, DDG do milho, para o pessoal de confinamento, mas a gente tem que ficar de olho que a China não está comprando DDG americano. A China é o maior importador mundial de DDG, e eu acredito que a China vai voltar, vai comprar DDG brasileiro aí nos próximos meses também. Quer dizer que o Brasil pode exportar também o DDG e a China está de olho, então é isso? Exatamente, a China é o maior importador mundial de DDG e os Estados Unidos é o maior exportador. Só que eles estão nessa guerra comercial e abrem uma janela para nós, né? Porque a China não tem comprado soja, não tem comprado milho, não tem comprado sorgo, não tem comprado DDG, não tem comprado trigo americano. E desses aí a gente só não tem o trigo para vender para o chinês. O resto a gente tem tudo possível para ser vendido para chinês também. Tá certo. E o trabalho vem exatamente com nesse trabalho próprio Moacir Guarnieri. O Moacir é o repórter, né, da agricultura lá em Boa Esperança do Norte, né? Está sempre relatando, né, colheita, está falando a respeito do clima. E olha só o que ele mandou falando sobre a colheita lá, que avança bastante em Boa Esperança do Norte. Mostra para gente, Gleidson, esse registro do Moacir Guarnieri. Boa tarde, João Batista. Boa tarde, equipe de Tempo e Dinheiro. Dia 24, fim da tarde, às 15 horas e 10 minutos. Nós estamos aqui na lavoura, viemos dar uma olhada. E o pessoal está colhendo ali, ó. Tá dando uma... Não tá chovendo, né? Mas tá ameaçando bastante aqui, ó. Aí, ó. Vai lá, vai descarregar. Já saiu um caminhão. E então tá indo bem, devagarinho, né? Porque hoje na parte da manhã não conseguimos colher. Mas tá bom, essa chuva foi boa. Grande abraço. Não atrapalhou nada, né? A colheita lá, a finalização da colheita também, né? Sempre benéfica também, não, Moacir? Ah, aliás, falando no Moacir, né, Brandalize, porque os dois são até contemporâneos, né? Estudaram juntos e praticamente a mesma família. Vai quase, né, Brandalize? É isso aí, Sérgio. Esse é o tempo de experiência que o setor, que o time do Tempo e Dinheiro tem, né? Todo mundo de cabelo branco ou sem cabelo, né? Daí acaba trocando as bolas de vez em quando. Na realidade, o Moacir ali está mostrando que essas chuvas que aconteceram no Mato Grosso, se fosse concentrada aqui, por exemplo, no Paraná, não dá para ter muita chuva, né? Senão aqui a gente começa a ter mais ardidos no grão. No Mato Grosso é uma chuva passageira, provavelmente não tem muito impacto, ele espera colher ele um pouco mais seco e automaticamente a condição de safra cheia no Mato Grosso, ela vem pela frente, só que, né, nós estamos com um atraso na colheita. Provavelmente na semana que vem em diante nós vamos ver as máquinas no campo colhendo a todo vapor aí, do Paraná até o Mato Grosso, Pará, onde tem lavoura, o pessoal já vai estar colhendo, porque nós estamos aí com mais de 50% das lavouras em fase de maturação, que vai ser colhida aí nas primeiras 3 semanas de julho, provavelmente, Sérgio. Certo. Alguma informação complementar a respeito do mercado do milho? Olha, Sérgio, o mercado do milho está se sustentando aí no interior, para o balcão do produtor, sustentando no porto em função de dólar e prêmios positivos. Então, ele mesmo tendo um viés de leve baixa, como mostrou a B3, né? A B3 hoje está com mais viés de baixa em função de que não teve indicativo de perda por cada geada, mas o mercado ele não mostra muito fôlego de despencar muito, não. Pode ver que a B3, no momento anterior aí que o Gleice colocou, todos estavam negativos. Agora a gente já está vendo o novembro aí, já na neutralidade, levemente positivo, e o janeiro quase 0-0, e já não estamos perdendo tanto, porque o fator importante que a B3 tem que olhar é a demanda maior de milho para etanol. Isso é positivo, deveria estar subindo, né, Sérgio? Tá certo. Bom, vamos às cotações então do trigo, Brandalize. Vamos lá, vamos acompanhar o que acontece com o Chicago nesse momento, Gleidson.
Vamos lá, dá uma olhadinha. $5,30, julho a 5,75 de queda, o setembro a $5,46, 6 cents de queda, o dezembro $5,69,25, 6,5 de queda, e o março 5,89, 6,75 de queda. Trigo também no lado negativo hoje, Brandalize. Lá em Chicago é o efeito geral das commodities que estão todas sendo liquidadas, né? Os investidores estão liquidando, buscando o fundo de poço delas, para ver onde ela pode cair. Então é isso que está acontecendo no próprio trigo, né? O trigo tem fundamentos bons dele de médio e longo prazo, porque a produção mundial de trigo é menor do que está projetando o consumo. Aqui no Brasil, aí, as geadas pegaram algumas lavouras de trigo do norte, né? Você já mostrou antes ali do Sidney Fuchs e muitos outros. Já tivemos um problema, então já estamos com a safra. Quem planta mais cedo do meio do Paraná para cima, norte do Paraná, noroeste, parte do oeste, as lavouras já estão formando cacho. Então as geadas que pegaram essas lavouras provavelmente têm perdas muito grandes desse trigo. Já é um problema, né, Sérgio? E no sul, pegando já a parte do Rio Grande do Sul, os produtores tentando plantar ainda, porque ainda falta parte da lavoura para plantar. O grande problema é o excesso de umidade do solo gaúcho. Então, tudo nos indica que a chance de a gente ter uma queda de área maior do que era projetado nessa safra, era projetado reduzir 20%, 25% na área plantada frente ao ano passado. No jeito que a gente está vendo o quadro agora, é possível que caia até uns perto de 30% na área plantada, e nós vamos colher menos trigo que o ano passado, e vamos depender de mais trigo importado. Lembrando que o trigo do ano que vem, que é que nós vamos importar, ele está acima de $6 o bushel lá em Chicago, que vai chegar acima de 1.850, 1.900 a tonelada no mercado brasileiro. Então, esse é o que o produtor tem que olhar, né? O que o trigo importado custa lá no ano que vem, que é mais ou menos um balizador para o trigo nacional, né, Sérgio? Porque hoje o trigo nacional é 1.300, 1.350, aí o trigo no Rio Grande do Sul, perto de 1.500, 1.520, 530 no Paraná, perto de 1.600 aí no centro do Brasil, e ele está mais ou menos estável, aí há quase uns 2 meses sem grandes mudanças. Aqui no mercado brasileiro, esse é o quadro do trigo, né, Sérgio? Não, só para poder finalizar, exatamente, o clima mais frio, né, as temperaturas mais baixas, né, favorecem o desenvolvimento, e o trigo gosta disso, não gosta de umidade, né? Como você mesmo disse, chuva nessa época não é bem-vinda, isso deve atrapalhar também na produtividade, até mesmo na qualidade, né, do trigo. Exatamente. Além de ter, quando um excesso de umidade, aumenta, né, o problema com as doenças, né, que atacam o trigo, né? Então, mais doenças, mais necessidade de aplicação de produtos químicos, né, para controlar as doenças, algo que aumenta custo e, ao mesmo tempo, limita a produtividade e qualidade. Então, não é bom. O trigo não gosta de excesso de umidade em lugar nenhum, né? Tá certo. Bom, informações amanhã, complementando todos esses detalhes do que acontece no mercado. Amanhã de volta, encontro marcado a partir das 13 horas, horário de Brasília. É isso, né, Brandá? É isso aí, Sérgio. Amanhã, e ainda amanhã vai ter mais geada por aqui, pela cara do tempo. Vamos em frente. Mas é bom a geadinha aí. Fazia tempo que eu não via uma geada bonita, branca. Hoje a gente já viu aí. Vamos ver amanhã. É bonito de ver, né? Bonito de ver, mas na hora, né, acompanhar, sentir tudo isso daí, na hora que está lá também colhendo, né, o resultado não é muito positivo, não. Mas é isso aí. Faz parte. Um abraço, Brandalize. Um abraço, Sérgio. Um abraço a todos. Até amanhã. Tá certo. Até amanhã. Bom, Gleidson, antes de falarmos a respeito da LS Tractor, né, que inclusive o João Batista Olive fez uma entrevista especial hoje com o Chiquete, né, nós temos uma participação também especial da Carla Mendes, que esteve em Ribeirão Preto e mandou uma gravação, uma entrevista especial também para a gente. Podemos chamar o vídeo da Carla Mendes, Gleidson? Vamos lá? Oi, Gleidson. Vamos direto então para Hortifrutis. Vamos lá, vamos acompanhar as notícias dos Hortifrutis. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o Hortifruti. Bom, as cotações, vamos lá, começando com o apoio da LS Tractor e apoio à apuração feita pelo próprio CPEA, o leite pago ao produtor, a média no estado de Goiás, a R$ 2,58 mais 18,
Ovo branco, FOB, em Bastos, a caixa de 30 dúzias, R$ 159,00, mais um centavo em Bastos. A batata Asterix especial no atacado, a saca de 25 quilos a R$ 60,00 no Rio de Janeiro. O tomate salada 3A no atacado, a caixa de 20 quilos também em Belo Horizonte a R$ 117,50. E o melão amarelo tipo 5 e 8 a R$ 32,67, a caixa de 13 quilos na Chapada do Apodi, no Baixo Jaguaribe. Bom, lembrando mais uma vez que a apuração feita dos hortifrutis é feita pelo CPEA e que tem o apoio da LS Tractor. Aliás, hoje a LS Tractor tem um destaque, inclusive uma entrevista feita agora há pouquinho pelo João Batista Olive com o Chiquete da LS Tractor, trazendo todas as novidades e informações daqueles maquinários específicos, principalmente para a produção de hortifrutis. Acompanhe essa entrevista do João Batista. Vamos lá? Muito bem, amigos do Tempo e Dinheiro, estamos aqui dentro da Hortitec, a feira do HF aqui da Olambra. Estou no estande da LS Tractor, que são os tratores para horticultura, e ao meu lado o Ademir Chiquete, que vai apresentar as linhas do HF. Por que seus tratores da LS são voltados para hortaliças, flores e frutas? Chiquete. Bom dia, João. Primeiramente, agradecer a presença de vocês aqui, os profissionais do campo, mostrar para vocês um pouquinho dos tratores LS. MT4. Um trator hoje de 62 cavalos, 4 cilindros, turbo. É um trator dimensionado hoje para agricultura, dimensionado para horticultura, o tamanho dele. É um trator hoje com 32 marchas à frente, 16 a ré, equipado com super redutor, reversor e comando duplo com vazão variável. Isso de fábrica. É um trator, no tamanho dele, completo. É o trator com o maior vão livre do mercado, e o menor raio de giro. É um trator que manobra em lugares apertados. Então ele trabalha com uma rotativa, ele trabalha com um canteirador, trabalha com espalhador de manche, muito fácil. É um trator ideal hoje para horticultura, é o trator mais vendido para horticultura hoje. E é um conforto, né? Sim, com certeza. Esse é um outro detalhe, é um trator ar-condicionado, plataforma plana, todas as alavancas acessíveis e o DNA LS Tractor. Muito bem, então assim, quem vier aqui para a Hortitec na Olambra, por favor, venha aqui ao estande da LS para conhecer os mais avançados tratores para o HF, para horticultura, para flores e frutas, aqui no estande da LS da Hortitec, e fale com o Ademir Chiquete, certo, Ademir? Sim, estamos aqui no primeiro dia da Hortitec, estande já lotado, graças a Deus, aguardando vocês todos. Conseguir vir? Entre em contato com a JA Máquinas, estamos aqui para melhor atendê-los. Muito bem, então o nosso grito de guerra é Viva o Brasil! Brasil! É isso aí, viva o Brasil, vamos em frente. Agora tem o mercado de mandioca, temos informações direto do CPEA, Gleidson. Mercado de mandioca. Oferecimento SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Olá, você acompanhando o canal Tempo e Dinheiro. Dessa vez vamos conversar sobre o mercado dos derivados de mandioca. Até como já mencionado no último vídeo, nós temos observado uma diminuição na liquidez no mercado dos derivados. Mais especificamente na semana passada, este cenário foi bastante influenciado pelo feriado de Corpus Christi e também pelas expectativas baixistas por parte dos agentes compradores. No caso da fécula, mesmo com a produção tendo caído na última semana, os estoques ainda aumentaram, e esse aumento foi de 1,9%. Estoques estes que estão 40% maiores que em igual período do ano passado. Na última semana, o preço da fécula, na média, ficou em R$ 3.064,24. Isso considerando o preço na indústria. A queda foi de 1,6% na semana. Também observamos lentidão no mercado das farinhas, com um mercado mais regionalizado, com pouca comercialização interestaduais. No caso da farinha fina, a pressão foi de 2,7% na semana, com uma média em R$ 110,81 por saca de 50 quilos. No caso da farinha grossa, a queda foi de 3,1%, com a saca de 40 quilos a R$ 86,15.
Observa-se que tem havido uma certa lentidão também no varejo, que acaba tendo algum efeito sobre o mercado dos derivados. E obviamente, isso aí também afeta a negociação lá no começo da cadeia, lá na compra da matéria-prima. Enfim, segundo os agentes de mercado, com essa paralisação dessas últimas semanas, pode haver um certo equilíbrio dos estoques e minimizar um pouco essas quedas de preços. Seguimos atentos e volto com vocês em breve para mais informações. Até lá! Mercado de Mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Bom, e vamos falar também das condições do plantio, colheita, expectativas com relação à safra. Nós temos sempre a participação especial do Dr. Sementes, Dr. Alexandre Gazola, que traz mais informações para a gente hoje. Vamos lá, Gleidson. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Falamos aqui de Barreiras, na Bahia, região muito produtora de sementes e grãos aí, focado muito em soja, milho. A gente observa aí o sorgo ganhando espaço e outras culturas aí também ganhando espaço. O algodão também, uma cultura muito importante na região, né? A gente vê muito ainda a colheita aqui, algumas áreas de milho, algumas áreas de algodão, de sorgo também sendo colhidas, né? É importante esse manejo, estamos aqui com um grupo de produtores discutindo já a próxima safra. O que a gente pode fazer de diferente nesse manejo da entre-safra, organizando a palhada, organizando esse ambiente de produção, visando a produtividade da safra subsequente. Isso é muito importante. Então essa é a dica de hoje, né? Como manejar essa palhada, como manejar esse ambiente de produção. Lembra que pós-colheita do milho, muitas vezes eu fico com muitos obstáculos à plantabilidade. Isso pode fazer com que tu não tenha um bom contato solo-sementes. Então esse manejo dentro de safra nos ajuda muito a garantir um ambiente adequado para a planta, consequentemente altas produtividades, porque o foco da produção é a planta e essa planta faz total diferença dentro do manejo por hectare. Lembra, a produtividade vem da planta e ela é constituída entre as unidades de produção, visando aí altas produtividades. Grande abraço, pessoal. Voltamos em breve. Obrigado, doutor Gazola, pelas informações. Vamos aproveitar também, Gleidson, vamos ao mercado do café, vamos acompanhar as informações de hoje com oferecimento do Tempo e Dinheiro. Vamos lá? Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Bom, o mercado do café segue pressionado hoje. Nova York segue com queda de 2,20% a 304,50 setembro. Demais posições vamos acompanhar também na tela. O café vem com vencimento de julho a 315, 0,11 de queda. Cai mais o vencimento de setembro, 2,20% a 304,50. Dezembro, 298,65. 2,58 de queda, rompeu, portanto, os $3 o dezembro. O março a 294, queda de 2,67%. Esse é o café em Nova York. Na B3, café negociado com queda de 3,45%. A saca a 364,25%. Portanto, café pressionado em Nova York e Londres. Recua 4,21% nesse momento a $3.525 por tonelada. Portanto, o café segue em queda em Nova York e também na Bolsa de Londres. Bruno Labes, conosco, comenta as informações do mercado do café. Olá, Bruno, boa tarde. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro e amigos cafeicultores. Faz frio aqui de novo, hein, pessoal? E por aí? Eu espero que estejam bem e bem aquecidos. 0-0. Foi esse o resultado que vimos entre os pregões de segunda-feira e terça-feira. Subiu forte segunda, caiu forte ontem, 0-0. Pessoal, nada mudou. Hoje, após essa frente fria e essa madrugada gelada que tivemos no Parque Cafieiro, o mercado avalia se houve ou não danos às lavouras.
Mas, aparentemente, até aqui, pelo comportamento dos preços, parece que não aconteceu nada muito sério. Vamos aguardar o fechamento dos pregões. Nos contratos setembro para ambos os cafés, ambos tentam nesse momento se segurar, mas demonstram clara fraqueza no quesito preço e aparentemente em breve vão testar aqueles importantes suportes que a gente veio comentando aqui há vários dias atrás, que são de 300 raso por libra-peso no contrato de Nova York e de 3.500 por tonelada lá na Bolsa de Londres. Pessoal, faltam motivos maiores no curto prazo que façam o café reagir de forma mais intensa. Isso quando eu digo para cima, certo? Até o final do inverno, alguns sustos como este são muito normais, porque geada é algo muito comum no período de inverno e o mercado sempre que escuta falar em geada fica arrepiado, certo? Então é normal ele dar esse susto para cima e depois devolver tudo caso a geada não ocorra. Ao que parece, dessa vez tivemos apenas geadas de baixada nos principais produtores de café, que são São Paulo, principalmente Minas Gerais. Parece que não afetou não deu grandes problemas no parque cafeeiro desses maiores produtores. O Paraná parece que pegou um pouquinho mais pesado, mas o pessoal ainda está avaliando isso. Pouca coisa danosa, não mexe com o mercado, pessoal. Essa é a realidade. Aguardemos então as cenas dos próximos capítulos. Uma boa tarde para vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, Bruno, pelas informações. Bom, agora nós vamos também a outras informações. Vamos falar sobre o mercado hoje, principalmente a ureia, que deu uma disparada nos últimos meses, e isso tem afetado, sem dúvida nenhuma, o planejamento para a próxima safra. Nós vamos direto agora conversar com Vitor Caso, que já está conosco. Olá, Vitor, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Tudo bem? Boa tarde, Sérgio. Tudo jóia? Prazer aí estar participando mais uma vez. Boa tarde a todos aí que acompanham o programa. Bom, recentemente nós falamos sobre a disparada dos preços da ureia, né, no mercado internacional e, lógico, tudo isso sendo colocado na ponta do lápis para a safra aqui no Brasil. Alguma mudança, arrefeceram um pouco os preços, a guerra, ao que tudo indica, foi teve um cessar-fogo, né? Acabou a guerra durante os 12 dias, né? O que se imagina, né? Tudo isso influenciou os preços da ureia. Alguma reversão nessa tendência de alta ou não, Vitor? Temos hoje, né, a ureia chegou a subir, Sérgio, $130 aí quando a gente olha os contratos mais curtos, saiu lá dos $399 de CFR, que é o preço porto, né, e chegou a bater os $530, aí, $527, olhando o CFR Brasil, e hoje caindo também $96, então o mercado de ureia é uma montanha-russa, né, Sérgio? Não é para amadores, não. A brincadeira é muito forte e caindo em 17%, quase 18% nesse momento. O petróleo caiu bem ontem, nos outros dias, né? A ureia vinha sustentando um pouco mais, mas tendo uma queda significativa nesse momento agora. E esse acordo de paz, vamos ver se ele segura agora, né? Porque é complicado falar de acordo de paz lá no Oriente Médio e principalmente depois de todos esses conflitos que a gente vivenciou aí nesses 12 dias, né? Agora, você chegou a comentar que mesmo com a disparada dos preços da ureia, agora com essa queda, tem ureia para poder comercializar? Tem quem está fornecendo nesse momento? O problema é o preço, né? Outra coisa é o produto, não? Exatamente. Até essa questão de fornecimento, abastecimento, poucos dias assim não impactou, e a gente tem a China como o maior fornecedor de ureia para o mercado brasileiro. E mesmo com esse conflito, o Irã tem uma participação importante, exporta bastante para o Brasil, mas na ausência dele, caso não fosse possível exportar, provavelmente outras origens estaria fornecendo esse produto para o mercado brasileiro. Agora, a questão dos preços, né, o mercado físico ele não subiu tanto, esses $130, a gente não viu esse repasse no mercado físico de uma maneira tão abrupta, mas no financeiro, no papel, a gente viu essa oscilação. No físico, a maioria das empresas ficaram fora aí 1 ou 2 semanas, sem indicar preços, né? Essa semana até a gente conversou com alguns fornecedores também, a maioria até ontem não estava indicando preços, e provavelmente hoje também vão estar meio em cima do muro aí com toda essa volatilidade do mercado de ureia. Diferente de outros produtos, né, a ureia ela acompanha muito
o movimento de petróleo. Então, a gente viu volatilidade do petróleo e a ureia acompanhando também essa especulação. Aí dá para fazer alguma trava, dá para poder garantir esse preço, ou espera-se, né, sempre cair um pouco mais, né? Geralmente acontece isso, não? Qual a estratégia para esse momento, né? Observar o mercado, né? Será que vai cair mais? É difícil, não, Vitor? Nesse momento a gente tem ainda, né? Mas tinha o tender indiano para compra de 1,5 milhão de toneladas e que o tender fechou praticamente junto com o início do conflito. Então, os indianos eles não conseguiram comprar toda a demanda que eles tinham de 1,5 milhão, compraram ali 230, 300 mil toneladas no máximo de ureia e estenderam o prazo de novo para novas ofertas até o final do mês agora. Então, por mais que essa questão de Irã e Israel esteja mais calma hoje, ainda a gente tem esse tender da Índia em aberto e ele deve correr aí até o final do mês. Enquanto a gente tem a Índia comprando, vamos dizer assim, isso mantém o mercado com a demanda forte. E por mais que esse preço caiu, mas ele está voltando para a normalidade, né? Ele voltar ali para os $400 é o que a gente tinha antes do conflito. E enquanto a Índia não sair do mercado ou não atender essa demanda, a gente vai continuar vendo esse preço fortalecido. Então a gente precisa, do meu ponto de vista, a gente veio falando isso para quem estava em cima do muro tomar uma decisão ou não, para não comprar no momento mais caro. A gente tem o milho barato hoje, a ureia é muito cara, né? E agora, de novo, acho que quem esperou até agora, vale a pena esperar essa finalização aí dessa compra da Índia e ver como os preços de ureia e nitrogenados vão se comportar, porque junto com ela subiu o sulfato, subiu o nitrato, então a ureia é o carro-chefe aí que puxa os outros nitrogenados também. Também tem um detalhe, cai o preço, mas o dólar sobe também, né? Quando anima um pouquinho, né? Cai o preço da ureia, mas por outro lado sobe a cotação do dólar também. Essa equação é difícil de tentar seguir, né? Nunca vai fechar essa conta, né, Vitor? Exatamente. O segredo para o produtor aí é sempre olhar a relação de troca, porque exatamente o que você colocou, a ureia está caindo, hoje o câmbio está subindo 0,4 ali, subindo um pouquinho, então, às vezes, uma coisa, né, claro que esse movimento da ureia é muito amplo, né, mas às vezes no dia a dia movimentos menores, né, um anula o outro, mas quando você traz para a relação de troca, que é a moeda do produtor, quantos sacas eu preciso para pagar uma tonelada de ureia, de cloreto, de potássio, do manejo que eu estou fazendo, aí sim você até mesmo tira esse ruído de mercado que a gente tem e traz para aquilo que importa, né? Quantos sacas eu preciso para cobrir aquela despesa e esse passa a ser um indicador de tomada de decisão. Nesse momento, né, a gente tem o milho descontado por causa da oferta de safrinha e a ureia ainda num patamar caro, então essa conta ainda não está tão favorável e provavelmente a gente deveria esperar mais um pouco também o mercado físico, né, os fornecedores indicar preço, porque eles também têm medo dessa volatilidade aí. Imagina quem comprou semana passada para vender essa semana, tá perdendo dinheiro, né, Sérgio? No mínimo, né? No mínimo. Agora, só para poder finalizar contigo, né? Com relação à soja, né? Nós estamos acompanhando a safra de milho por aqui, mas a soja lá nos Estados Unidos, né? Agora é o foco das atenções, está indo bem, o clima está tendo um bom apoio, né? A safra americana, né? Praticamente com essa alta do dólar, né? Pressionando um pouquinho as cotações. É um dia praticamente para poder observar, para poder pescar, como você mesmo chegou a comentar conosco, é isso? Exatamente. Hoje no noturno ali um pouco antes da abertura, até mesmo antes desse movimento da ureia, só falando, e aí, hoje, o que que faz? Falei, hoje é um dia bom de pescar, né? A gente tem Chicago caindo aí, quando a gente olha para a soja, né, pessoal, caindo 10, 12 centavos, milho caindo também, tanto na B3 quanto em Chicago, e o dólar, né, que está fazendo um leve movimento de alta, mas 0,4% aqui no Brasil é uma oscilação normal, né, 3, 4 centavos, não dá nem para dizer que é uma alta significativa pela volatilidade que a gente tem no câmbio. Então, mais uma vez, na semana passada, com aquele conflito, puxou o petróleo, puxou o óleo de soja, puxou várias coisas foram favoráveis, né? Isso trouxe uma tempestade perfeita, uma oportunidade para o produtor estar fazendo comercialização, travas, e nesse momento o mercado que testou os $11 lá, olhando o março, maio de 2026, agora volta aí para casa dos seus 10,60, 10,50. Então, de novo, né? Quem ainda não fechou nada até então, hoje, num dia de queda como esse, também não vale a pena
se expor na queda dos preços, como a gente está vendo aí. Vale a pena também a gente especular um pouco mais, mas, de novo, de olho nos indicadores, né? Quantos saques eu preciso para travar e qual a margem, e para quem já travou o custo, qual a margem esse preço está entregando hoje. Então, sempre olhar indicadores e, claro, aproveitar a oportunidade de mercado. Bateu 11 dólares, como foi recentemente, era um dia de oportunidade. Hoje, a gente não tem nenhuma indicação aí olhando esse mercado de Chicago. Quem aproveitou os 11 é ótimo, né? Agora pode testar preços mais baixos, a cotações mais baixas aí nos próximos dias. Isso não dá para poder bater martelo também, o Vitor. Depende muito como vai o clima, mas o principal ponto agora, Sérgio, vai ser segunda-feira que vem, dia 30, né? Nós temos 2 relatórios muito importantes que saem nesse dia. Um deles é a intenção de área de plantio, na verdade são as áreas concretas de plantio nos Estados Unidos, a intenção foi em março, né? Mas qual é o realizado de plantio lá por lá? E um ajuste para baixo na área traria a soja para cima. Um corte maior do que o esperado pode trazer a soja para cima. Vale lembrar que nós tivemos milho plantado muito rápido esse ano, mais de 50% da janela do milho plantado antes de 10, 12 de maio, então isso favorece um aumento ainda maior das áreas de milho, possivelmente uma redução nas áreas de soja, porque o americano gosta mais de plantar milho, a rentabilidade no começo do ano estava mais favorável, então isso tudo pode trazer um corte significativo na soja e isso fazer mais um movimento de alta, mais um movimento de oportunidade. E por outro lado, e aí que vem o malabarismo do USA que a gente tem que ficar atento, são os estoques, né? Quais vão ser os números de estoques trimestrais que eles vão reportar? Será que eles vão fazer aquela matemática criativa de ir lá atrás no relatório anterior e corrigir algum número que não era bem assim, para equilibrar essa conta também? É o que a gente tem que ficar atento a essas duas divulgações na próxima segunda-feira. Portanto, semana que vem vai ter um dia, né? Começa a segunda-feira, observando todas essas informações, né? Portanto, muita atenção para o mercado e esse relatório que vai trazer essas informações, esses números lá do USDA. Bom, Vitor, muito obrigado pela tua participação mais uma vez conosco aqui. Sérgio, queria agradecer e queria convidar quem está assistindo aí, não sei se o Cleiton pode colocar para nós, um link para participar de um grupo do WhatsApp, onde nós fazemos aulas semanais, então, para o produtor rural, trazendo informação, trazendo conteúdo, trazendo oportunidades também, inclusive, na quarta-feira passada, que foi exatamente o dia que o mercado bateu lá próximo dos 11, a gente trouxe algumas orientações de fazer seguro de baixa. Então, é um grupo onde a gente não fica mandando informação toda hora, ninguém fica enchendo o saco lá, não, mas toda quarta-feira a gente tem aula e a gente disponibiliza um link de uma sala fechada, e aí pode fazer pergunta, participar dessas aulas aí. Então, toda quarta-feira, inclusive hoje à noite também, às 20 horas de Brasília. Então, convido Qual quem que é o número puder do ir. WhatsApp, Vitor? Deixa eu anotar aqui, qual que é o número do WhatsApp? Vamos lá, do grupo. É um link do grupo, mas vamos ver O aqui. link do Será que o grupo. Cleiton consegue colocar na chamada aí Consegue para aí, nós? Gleidson? Não tem agora. O link no nosso Tá YouTube, no YouTube, portanto, né? né? Isso. Vamos colocar Então direto é só essas se inscrever no informações. grupo, é só entrar no grupo lá. Tá certo. Vitor, um abraço para você mais uma vez, obrigado. Venda na hora certa Show com de o Vitor bola. Casmo Obrigado, viu, e a Sérgio? participação especial hoje nessa aula à noite. Nós vamos também agora com outra participação especial e ao vivo, direto de Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo. Nós vamos falar com a Carla Mendes. Carlinha, que já está conosco. Carla Mendes, boa tarde. Tudo bem com você? Boa tarde, Sérgio. Tudo bem por aqui? Boa tarde a toda a audiência do Tempo e Dinheiro. Conta pra gente o que você está fazendo aí. Tem informações, uma participação especial agrointernacional, é isso? Mais de 40 países reunidos por aqui, viu, Sérgio Braga, na capital do agronegócio. Está acontecendo, Sérgio, a 35ª edição da IFAMA World Conference. É uma conferência internacional, de fato, que pela primeira vez é realizada aqui no Brasil, pela IFAMA, que é uma instituição internacional, uma instituição global, que pensa, então, alimento e agronegócio. E essa iniciativa, ela tem um apoio fundamental. Quem são os co-anfitriões dessa conferência é a Harvard Agribusiness School, que o objetivo da Harvard é ser a Universidade do Agronegócio. Ela está sediada
ela está sediada aqui em Ribeirão Preto, e a Harvard quer justamente isso, né? Ela é uma iniciativa jovem, a Harvard tem 3 anos, mas ela tem conceitos muito tradicionais, que são os conceitos focados no setor produtivo. Então, agora tudo está reunido aqui, como eu falei, são mais de 40 países, já vi delegações aqui da Ásia, da África, dos Estados Unidos, e é muito interessante ver como, apesar de tudo, e apesar de ser 2025, Sérgio, ainda os estrangeiros se surpreendem com todo o potencial que tem o Brasil, viu? Sem dúvida nenhuma, é uma referência mundial, né? Somos os principais produtores de comida, de alimentos, né, para esse mundo afora. Mas você tem uma entrevista, inclusive, especial que você gravou por aí, não é isso? Conta pra gente, Caninha. Isso mesmo, Sérgio. Eu separei um trechinho, porque acho que é muito importante a gente ouvir o professor Roberto Fava Ascari, que é o fundador da Harvard Agribusiness School, porque ele foi o primeiro entrevistado. A gente deu início aos trabalhos aqui no Bom Dia Agronegócio, que foi ao vivo aqui da IFAMA World Conference hoje, e vai ser amanhã também. Ele falou sobre como o Brasil tem um poder diferente nesse mundo onde os conflitos geopolíticos estão emergindo a todo momento, e depois dessa entrevista eu vou trazer também uma fala aqui, e a gente discute uma entrevista que eu fiz com uma diretora da FAO, da ONU, para complementar o que o Fava vai dizer, mas vocês vão ver como é importante o papel do Brasil no atual cenário geopolítico que o mundo está vivendo. Braga, vamos juntos acompanhar esse trechinho do Roberto Fava. Existe, obviamente, hard power, né, poder das bombas, mas existe também o soft power, que é o poder da diplomacia e, no nosso caso, principalmente o poder do alimento, né? Nós temos uma capacidade de nos garantir e alimentar o mundo que nos dá uma posição estratégica nesse processo como um todo. Então, as pessoas vão continuar existindo, né? Os processos vão continuar existindo e elas vão continuar precisando de energia, alimentos, fibras, e é isso que a gente produz. Então a gente tem uma posição estratégica muito fortalecida. Temos que ser inteligentes em usar isso, ter clareza da importância da agricultura, da nossa pecuária, da capacidade nossa de exportação e usar isso como termos de força no cenário internacional. Bom ou não, Sérgio Braga? A questão de segurança alimentar é uma estratégia de segurança nacional e mundial, né, Carlinha? Sim, Braga, é isso que está sendo discutido aqui. Segurança alimentar, segurança energética, tudo isso em tempos muito desafiadores. O Fava foi um dos líderes que eu ouvi falar sobre isso, mas, por exemplo, também entrevistei o Caio Carvalho, que é o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, que falou a mesma coisa. Nós precisamos entender como assumir esse protagonismo num Brasil que é completamente desafiador, né, Braga? Então a gente está falando de um plano safra que não dá conta. Nós vamos fazer 2 dias de evento para trazer um plano safra que pode ter as linhas de crédito interrompidas no meio do processo. Nós vamos ter 2 dias para anunciar uma situação que acabou de ter um corte de 50% no seguro rural. Então o Brasil é muito desafiador para o setor produtivo, mas é aqui que nós vamos liderar. O Fava fala no restante da sua entrevista sobre como nós não vamos assumir o protagonismo e a liderança em outros setores, como tecnologia, como inteligência artificial, mas aonde podemos liderar e estar na vanguarda, precisamos estar. Porque olha só que outro número interessante e impressionante, preocupante ao mesmo tempo, Braga. Quando eu entrevistei a senhora Beth Bechtel, ela que é diretora adjunta da FAO, que é o braço de alimentação e agricultura da Organização das Nações Unidas, a ONU, ela me dizia que de 75% a 80% das pessoas mais vulneráveis que sofrem com grave risco de insegurança alimentar, de todo mundo que vive essa situação, de 75% a 80% dessas pessoas são, veja você, produtores rurais, Sérgio Braga. Por que isso acontece? Porque ainda há um gap gigantesco entre os produtores rurais do Brasil e o que eles vivem, a realidade que eles constroem e têm construído e construíram, ou produtores norte-americanos, por exemplo, de produtores do Afeganistão, do sul do Sudão, da Somália, de outros locais da África, porque ainda lhes falta tecnologia, lhes falta ainda ter espaço e acesso a
essa otimização, essa mecanização da agricultura, essa produção em escala. Então, esse gap também está sendo discutido, porque nós estamos vendo, além de tudo, esses países estão ali no centro desses tumultos, desses conflitos, desses tremores que abalam o mundo, e esse xadrez geopolítico, eu tenho falado muito sobre isso, é um jogo de desafiadores, né? Então, o cenário atual é muito, muito difícil, e o Brasil, Braga, ele está sendo discutido aqui como um vetor importantíssimo da solução. O setor produtivo, o produtor rural brasileiro, ele está sendo discutido como um vetor de solução. Aqui nós temos um espaço com as agtechs pensando como otimizar as margens, os custos de produção, a utilização de insumos, tudo isso está muito conectado, né? E nós temos a oportunidade de estar com esses líderes, porque eles estão pensando não no agora, eles estão pensando muito à frente, e eles não estão pensando só o Brasil ou só as suas nações, eles estão pensando o agronegócio e a produção agropecuária de forma globalizada. Não dá mais para a gente permitir que esses gaps continuem acontecendo. E o Brasil, como esse vetor importante, com esse poder do alimento, como disse o Roberto Fava, adquirido por nós, pela nossa competência, precisa ser falado a todo momento, mas mais do que isso, ele precisa ser compartilhado, portanto. É compartilhar conhecimento, compartilhar tecnologia, técnicas de manejo, como nós estamos suplantando os nossos desafios. Então é isso que está sendo discutido aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Braga. Sem dúvida nenhuma, o Brasil é protagonista, tem que assumir esse papel, não de coadjuvante, né? Principalmente com relação ao fornecimento de alimento para o mundo, né? Diante dessas diferenças, diante dessa situação toda. Deixa o Brasil, né, produzir, né? Oferece todas as condições, né? Nós mostramos exatamente, o agronegócio mostra o poder que tem, principalmente com relação à economia e de alimentar bocas, né? Alimentar pessoas ao redor desse mundo todo. Carlinha, mais alguma consideração? Braga, eu quero só dar um último número também importante. Na última semana, 26 barcos de soja foram negociados para os chineses. A gente está falando de algo como 8 a 10 barcos da Argentina, o restante do Brasil, nenhum dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a China e o Brasil estão costurando um novo acordo para justamente, esse acordo chama Soy China, porque está baseado ali em sustentabilidade e tudo mais. É uma nova forma do Brasil produzir que ameaça ainda mais a demanda pela soja norte-americana. Então, nós temos esses números mostrando como o Brasil é e continua sendo a principal origem fornecedora de soja para os chineses, deverá continuar sendo enquanto essas tarifas permanecerem sobre a soja dos Estados Unidos. A Argentina se destacando como uma origem também fornecedora importante, isso ajuda inclusive a pressionar os preços da soja hoje na Bolsa de Chicago e nos últimos dias, e mostra mais uma vez, é mais uma evidência dessa força do Brasil. A gente tem que olhar com muito cuidado para isso, para não escorregar em nenhum momento, viu, Braga? Ainda bem que os produtores rurais estão nos assistindo nesse momento e estão ali, seguindo resilientes e corajosos para continuarmos a serem os melhores do mundo, viu, Braga? Obrigada. Um abraço para você, bom trabalho, viu, Carlinha? Obrigado mesmo pela participação. Obrigada, Braga. Um abraço para você e para toda a nossa audiência. Até mais. Até mais. Bom, depois da Carla Mendes, nós temos as informações para finalizar essa edição do Mercado de Pecuária. Gleidson, vamos lá? Mercado futuro em queda, junho vem arroba 316,45, 0,17 de queda, julho arroba negociada 320,70, 0,68 de queda, agosto 326,80, 0,24% de queda, e o setembro 329,55, 0,47 de queda. O mercado físico, a apuração feita pela Scott Consultoria, 310,50, São Paulo, Barretos, Araçatuba, Boi Comum, já descontada a prazo, Espírito Santo, 285,50, Rio de Janeiro, R$300 mais 50 centavos, arroba prazo. Norte de Minas Gerais, 285,50. Na próxima tela, duas praças do Rio Grande do Sul, oeste, 10,85 quilo, na região oeste do Rio Grande do Sul, Pelotas, 10,75 também no aprazo. Maranhão, a oeste, 280,50, Alagoas, 295,50. Vamos direto ao CPEA, as informações do Tiago Bernardino. Olá, Tiago, boa tarde. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Quem fala é o Tiago Bernardino, pesquisador, coordenador de pecuária do CPEA.
Hoje, dia 25 de junho, quarta-feira, mais um boletim do mercado pecuário. Mercado esse que vem caminhando no patamar aí dos seus R$315, R$320 no estado de São Paulo. Um mercado mais estável, como a gente vem desenhando ao longo da semana, de certa maneira um pouco mais morno. Frigoríficos tentando, obviamente, preços menores, pecuaristas resistindo. O indicador CPE-Exalc de São Paulo no dia de ontem realmente subiu um pouquinho, mas refletindo aí essa movimentação aí do mercado de carne, mercado que realmente de exportação que veio bem, que vem sendo realmente um divisor de águas aí para o mercado pecuário. Nas demais regiões a gente sentiu mais uma pressão, realmente recuos de preços em muitas regiões brasileiras, mas de certa maneira estável. A carcaça casada mantendo essa estabilidade também, e o mercado futuro, que operacionalizou ontem com uma baixa de quase de R$1, R$316. Na manhã dessa quarta-feira vem trabalhando no patamar dos seus R$316, R$317, R$316,60. Então o mercado ele se encaminha para o final de junho nesse patamar. Um patamar firme aí na casa dos seus R$315, R$320, muito mais próximo dos R$317. E sinalizando sim uma expectativa melhor para a primeira quinzena de julho, tá bom? Amanhã a gente volta com mais informação, uma dinâmica talvez diferente um pouquinho aqui de quarta-feira, mas que se caminha para mais essa estabilidade de mercado. Um grande abraço a todos e até amanhã. Obrigado mais uma vez pela participação direto do CPE, o Thiago Bernardino, e direto de Bebedouro, interior de São Paulo, Isabela Camargo conosco. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, de maneira geral, o que a gente observa é um cenário de preços andando de lado aí para o mercado do boi gordo. Isso porque os negócios vêm acontecendo de forma mais compassada, e essa lentidão é tanto do lado do pecuarista como do lado do frigorífico, né? Já que a oferta atual ela atende às programações de abates dos frigoríficos. Nós estamos numa semana crítica em relação ao atacado, a última semana do mês, então os negócios também acontecem de forma mais compassada, pensando no mercado interno. Já no mercado externo, as exportações elas continuam em um bom ritmo, né? E aí, quando a gente pensa, então, que temos uma produção praticamente estável com o que a gente tinha no ano passado, mas uma exportação crescendo em um ritmo muito superior, a gente tem um menor volume de carne para ser distribuído aí no mercado interno. Então, esse vem sendo o principal fator que vem colaborando para a firmeza em relação ao mercado. Na nossa visão, durante esses últimos dias aí dessa semana, a gente deve continuar observando preços andando de lado, e com a vinda do início do mês, a gente deve ter aí preços firmes para a arroba do boi gordo. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela, pelas informações. Um abraço a todos. E a todos que estiveram conosco, eu lembro mais uma vez, todas essas informações estarão recortadas, editadas, disponíveis para você resgatar, acompanhar novamente e, lógico, tudo isso nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva. É essencial que você faça a inscrição também, para que a gente possa ficar cada vez mais forte. E o algoritmo, né? Aqueles númerozinhos, os computadores colocarem a programação também do Tempo e Dinheiro em destaque, para que você possa acompanhar todos os detalhes do que acontece no agronegócio brasileiro. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, nosso muito obrigado. A equipe de Campinas pelo esforço nesta quarta-feira, e você de todo o Brasil pela audiência. Mais uma vez, meu muito obrigado em nome de João Batista Olive e da equipe. Até amanhã! O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.